Respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais das coisas terrestres e não crerdes, como crereis se vós falais das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão ao que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como você levantou a serpente, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Porque, todo mundo junto, 1, 2, 3, porque amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, quem escreveu esse texto? Quem escreveu esse texto que nós leu? Quem? João. João escreveu. Ele relatou uma história. Quem estava conversando nessa história? Mas quem? Mas Nicodemos. Agora, a partir do momento que eu sei que isso aqui foi uma história narrada por João, narrando uma conversa de Jesus e Nicodemos, vai ficar mais fácil para mim compreender, sim ou não? Se eu chegasse aqui e dissesse só assim: irmãos, vamos ler João 3,16. Aí eu ia ler João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tinha como eu compreender essa história? É por isso, irmão, que muitas das vezes a pessoa acha difícil entender a Bíblia. A Bíblia não é difícil de entender. É porque nós, seres humanos, somos preguiçosos. A gente quer pegar o texto já prontinho. Por exemplo, aqui, ó, Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui vai falar de quê? Do amor. Aqui vai falar do quê? Do novo renascimento do ser humano, da reconciliação do ser humano. O Senhor falando para Nicodemos, um mestre da lei, não conhecia as palavras de Cristo. Se você observar nesta noite, o amor, Deus, nesse texto aqui, Deus, nós vamos falar do amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. Não é o amor de um homem para com uma mulher, não é o amor de um pai para com o filho, de uma esposa para com o esposo, não é o amor de um filho para com o pai. Não, nós vamos falar de um amor ágape. Revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade.
Esse amor aqui vai revelar o tamanho da misericórdia de Deus. Desde quando o ser humano entrou no mundo, Deus colocou ele lá no jardim do Éden. Ele desobedece a Deus, e até hoje, por incrível que pareça, o Senhor está atrás de resgatar a sua obra-prima, que é o ser humano. A primeira coisa que Deus fez para resgatar o mundo, o que foi? Nesse texto que nós acabamos de ler aqui, a primeira coisa que Deus, para Ele poder resgatar o homem, o que aconteceu nesta leitura? A primeira coisa, vamos lá. Deus, Ele sem o amor, era impossível dele correr atrás daquilo que ele não amava. Sem o amor é impossível ele mandar o seu bem mais precioso que ele tinha do seu lado para morrer na cruz do Calvário. Irmãos, há 2000 anos atrás, a morte de cruz era a pior morte que existia, era o pior ser humano que existia. Deus destrona o seu filho do céu, e não foi uma questão do pai dizer assim: vai lá e morre. Aí o filho olha e diz assim: não, pai, eu não vou, porque eu vou sofrer. Não, ele não fez isso. Eu imagino que no momento que está os dois no céu, aliás os três, o pai, o filho e o Espírito Santo, há uma conversa no céu. O Senhor olha o ser humano caído, fracassado. O Senhor tenta resgatar o homem, faz uma aliança com o homem, mas o homem não dá conta de cumprir. O Senhor promete uma terra. O que ele queria era só que o povo de Israel fosse fiel, só isso. Eu vou dar casa para vocês. Olha como é diferente da graça, irmãos. Deus em nenhum momento aqui na terra, irmão Arlan, irmão Biratã, Ele promete casa para nós, Ele promete fazenda, promete coisas assim, irmã Verônica. Mas para Israel Ele disse: ei, para vocês eu vou dar terra, eu vou dar casas, eu vou dar fazenda, eu vou dar. E eu imagino Moisés olhando para Deus dizendo: Senhor, o que tu quer de nós? E ele diz assim: eu só quero a fidelidade de vocês. Não adore outros deuses, não me abandone, não busque a outro Deus, orem somente a mim. Israel comete o maior pecado do ser humano. Quem se atreve a falar? Ingratidão. O maior pecado. Deus tira o povo, para de ser escravo, passa a morar na sua casa própria, passa a ter terra, passa a ter fazenda, passa a ter herança, e eles cometem o pior pecado, a ingratidão. Aleluia. O amor ágape, o amor de Deus era o suficiente para salvar o mundo inteiro. Esse amor. Vamos lá, peguem a Bíblia aí, vamos estudar a Bíblia, irmãos. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 4. Pode ler, irmã. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aleluia. Por que, irmã Cristiane, que Ele quer que o ser humano venha ao conhecimento da verdade? É porque está escrito: e conhecereis a verdade vos...
Quem é que liberta? É as palavras do pastor Daniel? Não. Quem é que liberta é a roupa xadrez que parece um baby doll de dormir do pastor Daniel? Não. Quem é que convence é o rosto bonito, o corpo esbelto do pregador? Não. Quem convence é Jesus Cristo de Nazaré. Convence o homem do pecado, do juízo e da morte. Por mais que o pregador tenha uma oratória boa, ele não tem o poder de convenção. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Por que ele convence, pastor Daniel? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor que ele tinha no céu. Deus, ele não deu coisa de segunda, ele não deu metade do que ele tinha, não, ele deu o melhor. O que tu tem aí no céu melhor? É o trono, Deus. Não, o que tu tem é o céu. Não, o que é? O meu único filho eu tenho, e eu vou dar para trazer o homem de volta aos planos do homem, aos planos de Deus. Aleluia. Eu me lembro, irmã Verônica, uma certa vez eu tinha um disco, não era nem CD, era disco. Quem ainda usou disco ainda, irmãos? Quem usou? Levante a mão assim. Só eu. A irmã Verônica, o irmão Helder usou ainda o disco. A irmã Leuda, a irmã Luzinete. O senhor também usou o disco? O senhor usou? Eu tinha um disco daquele, irmão Daniel Berg. O Berg nem pensava em nascer, eu era jovem. E eu tinha aquele disco da cantora Denise Cirqueira, que cantava aquele hino. Deixou, não, esplendor de sua glória, sabendo deste. E eu tinha esse disco, irmão, e eu não gostava do disco. Na hora que eu ouvi o disco, eu mandava tirar. Eu disse: mãe, tira, bota isso para lá. Quando foi um dia, tinha uma velhinha lá em casa, a irmã Socorro, eu acho que a irmã Eliane conheceu ela. A irmã Socorro, e ela estava atrás exatamente desse disco. Irmão Daniel, estou à procura de um disco já tem mais de ano. E eu disse: como é o nome da cantora, irmã? Ela disse: é Denise Cirqueira. Eu disse: eu tenho um, irmã, eu vou cantar o Livre Estou, se você quiser o hino, se você quiser o disco. Ela foi lá e chorou, me deu um abraço. Obrigada, irmão Daniel, por me dar esse disco. Ela levou o disco. Quando uma vez eu ia passando mais os jovens evangelizando na frente da casa dela, e olha quem era que estava tocando os discos. Naquele momento eu parei em frente à casa da irmã Socorro, sentei numa barreira que tinha e comecei a chorar ouvindo aquele disco. E a irmã Socorro saiu e disse assim: irmão Daniel, o que está acontecendo? Você está sentindo alguma dor? Eu disse: não, irmã. Eu disse: irmã, me presta esse disco para me ouvir. Que hino maravilhoso é esse? E ela disse: é o disco que você me deu. E eu: é o disco que você me deu. Ou seja, o amor de Deus, ele valoriza antes de perder aquilo que ele tinha. Tem um ditado que diz: a pessoa só valoriza o que tem quando... Ou seja, mas o amor ágape é diferente. Primeiramente ele avaliou, primeiramente ele pagou o preço. E ele diz, até que o inimigo poderia até dizer para ele, Daniel Berg: olha, o Biratã não presta, o Biratã ele é assim, ele é assim, assim. Aí o Senhor diz assim: não, mas eu vou arrumar ele, logo logo ele vai me aceitar, e eu vou morrer na cruz por ele. Ele vai estar com a camisa bonita, um terno bonito no púlpito da minha igreja, falando do meu amor. Ei, mas ele vai te jogar aos pés. Não tem nada, eu quero morrer por ele, vou dar vida por ele. É esse amor, o amor de Deus, o amor ágape. Aleluia. A segunda coisa que acontece para Deus amar: quando você gosta de alguma coisa que vai na loja, que vai numa loja, às vezes você fica sem dinheiro, mas você fica na cabeça: eu vou comprar aquele negócio ali, na hora que eu receber meu salário, eu vou comprar. O irmão Florisvaldo, no dia que o cantor chegou aqui,
ele ofereceu algo para o irmão Florisvaldo. O irmão Florisvaldo não tinha dinheiro, mas ficou no coração dele. E ele disse: eu vou comprar. E está aí, ó, o violão que ele comprou do cantor. Ou seja, primeiramente, se você observar, primeiramente ele ama e depois vai correr atrás. E a primeira coisa, Deus amou o ser humano. A segunda coisa, pastor Daniel, ele pagou o preço por esse ser humano. O que foi, pastor Daniel? Para haver um resgatamento, para pagar o preço, tinha que haver derramamento de sangue. Uma vez aqui na escola dominical, eu falei e vou falar de novo, para quem não estava aqui vai aprender. Alguns dos irmãos vão lembrar. Você sabe por quê? Que quando Jesus Cristo morreu na cruz, diz a Bíblia que Deus virou as costas para o filho. Não foi? Não virou as costas? Agora, por que Deus virou as costas? Quem estava na escola dominical lembra. Pode falar, irmão Helder. Não é isso. Ele não estava na escola, ele estava lá fora no dia. Eu vou lhe dizer de novo. Naquela época, quando alguém ia morrer, quando alguém ia pagar, por exemplo, eu pequei. Para Deus perdoar meu pecado, eu tinha que pegar um carneiro, um novio, ou um carneiro, e aquele carneiro eu ia sacrificar ele. Eu botava a ponta do meu dedão em cima da testa ou do sacrifício que estava sendo sacrificado para o meu pecado poder ser perdoado. Quando Jesus está sendo crucificado, ele era o cordeiro de quem? Jesus era o cordeiro de quem? De Deus. Aí eu te pergunto, tinha a obrigação de Deus ver o sacrifício? Sim ou não? Ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Eu vou desenhar. Vem aqui, Beck. Assim é mais fácil para você entender. Fica em pé aqui, irmão Biratã. Olha, eu sou sacerdote. O irmão Biratã matou um homem. Que Deus defenda. Aí ele vem aqui. Não, naquela época tinha que ser exilado. Não vamos tirar isso daqui. O Biratã está aqui. Aí o Biratã roubou alguma coisa de alguém. Aí o Biratã vem onde o sacerdote. Sacerdote, eu vim aqui, traquei o carneiro. Ó, o carneiro para nós matar. Segura, oferece o carneiro. Oferece para o sacerdote. Está aqui o carneiro. Eu pegava o carneiro, botava em cima do altar, sangrava o carneiro e pegava o dedão do Biratã como pecador e colocava na veia artéria do carneiro. Para quê? A partir do momento, na hora que o sangue todo do carneiro escorresse, o Biratã estava livre do pecado dele. Agora eu vou voltar à pergunta. Jesus, por que Deus virou as costas quando Jesus foi morrer na cruz? Você não vai responder, eu vou responder. Porque Deus não tinha culpa e nem pecado. Ele estava dizendo: eu estou oferecendo o cordeiro, mas eu e nem ele tem pecado. O que tem pecado, eu estou pagando uma dívida dos outros. Então eu não sou obrigado a assistir o sacrifício do meu filho. Sabe o que ele quer dizer com isso? Eu estou pagando o pecado da Verônica, estou pagando o pecado da irmã Silvana, estou pagando o pecado do Biratã, estou pagando o pecado de todos eles. Eu não tenho pecado. O que eu aprendo com isso? O teu pecado, o teu preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele merecesse a salvação. Aleluia! Pastor Daniel, o que Deus requer de mim? Só que você crê e aceite a Ele como Salvador. Só isso. Ele enviou o seu Filho? Sim, enviou.
Para quê, pastor Daniel? Só precisa que você cresça no seu nome. Aleluia. Abra a sua Bíblia em João capítulo de número 4, versículo de número 10. E outro irmão abre em Romanos capítulo 8, versículo 32. João 4 e 10. Romanos 8 e 32. João 4 e 10. Pode ler, irmão Bratão. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecerás o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria a água viva. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo nesse texto aqui? Ele se refere a quem? Aquela mulher samaritana que estava na porta do poço lá, pegando água para beber. Jesus estava dizendo: olha, mulher, essa água que você tira daí, se você beber, daqui a algumas horas você pode ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, dentro de você vai jorrar águas vivas. Pastor Daniel, o que isso traz, pastor Daniel? Isso traz o novo nascimento. Quando aceitamos a Cristo, é isso que Jesus estava conversando com Nicodemos, irmão Daniel Berg. Ele estava dizendo: o homem tem que nascer de novo. E após o homem nascer de novo, ele não é mais a mesma pessoa. O evangelho, ele transforma o ser humano. O evangelho, a pessoa volta a ter sonho. O evangelho, a pessoa volta a sonhar com o futuro. O que é isso? É a palavra de Deus te dando vida e te fazendo restaurar as tuas forças. Romanos capítulo 8. Quem encontrar pode ler o versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Eu te pergunto, será se Deus merece o que de nós? É o que sobrou? É metade daquilo que a gente poderia fazer. Aleluia. O nosso tempo já está acabando. A primeira coisa foi o que? Deus amou. A segunda coisa, depois que amou, ele deu o que ele tinha de melhor, que foi o seu. E a terceira coisa, para quem que ele deu, para quem que ele amou e para quem que ele mandou o seu filho, para quê? Para morrer por quem? Não, no texto lá não está dizendo nós. Aleluia. Para todo o que nele. Aí eu te pergunto, Jesus veio, morreu por todo mundo ou não? Parece que tem gente em dúvida. Jesus morreu por todo mundo, sim ou não? Aleluia. Só para os... É a Bíblia que está dizendo. Se você crê, então prove que você crê. Como que eu vou provar que eu creio, pastor Daniel? Confiando nele. E como que eu vou provar que eu confio nele, pastor Daniel? Entrega a tua vida a ele, deixa ele dominar, deixa ele te guiar, deixa ele te direcionar para a glória do Senhor Jesus. Todo o que crer, aleluia. Aí vem letra A, plena convicção de que Cristo, Filho de Deus, é o único Salvador do mundo. O crer. Aí depois do crer vem os frutos da credibilidade.
O que é, pastor Daniel? O fruto da credibilidade é a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, e pode salvar o mundo perdido. Letra B, comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão e decisão em obediência a Ele. Glória a Deus. O que é isso? Comunhão, convicção, comunhão com plena comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão. O que é comunhão, irmãos? Comunhão é convivência, não é isso? É você ter intimidade com a pessoa. Se você é aquele tipo de ser humano que acorda, você sabia que os animais, eles são mais tementes do que nós, irmã Verônica? Os animais, quando ele vai dormir, por exemplo, a vaca, o boi, quando ele vai dormir, a primeira coisa que ele faz, o que é? Você sabe? Antes de deitar, a primeira coisa, ele faz uma coisa. Eu digo que eu já trabalhei com gado. Ele faz o quê? Ele ajoelha. Sabia? Você sabia, irmão Arlan? Preste atenção, você sabia, irmão Biratã? A primeira coisa, quando a vaca vai deitar, ela se ajoelha. Depois que se ajoelha, é que ela deita. Sabe o que ela está dizendo? Obrigado, meu Deus, pelo dia que o Senhor me deu. Nós somos tão ingratos que às vezes a gente deita do jeito que chega do serviço, só se joga na cama. Ai, que alegria, que alívio. Vai deitar, toma um banho. Nem obrigado a dizer: Senhor, obrigado pelo dia, obrigado porque eu estou vivo. Estou cansado, mas estou vivo. Entendeu, irmãos? Isso é comunhão com Deus. Hoje eu estou um filho rebelde, mas quando eu morava perto da minha mãe, eu ia na casa da minha mãe de manhã e de tarde. Eu morava 5 quilômetros da casa dela, mas eu ia de manhã e de tarde. No dia que eu não ia na casa dela, ela perguntava, eu pedia alguém para ir na minha casa e dizia: vê para mim se o Daniel está doente, porque ele não veio aqui hoje. O que é isso? É comunhão, é convivência. É isso que o Senhor requer de nós. O que, pastor Daniel? Comunhão com Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A quarta coisa, eu classifiquei aqui 5 coisas nesse versículo, 7 coisas, mas não vai dar para mim falar todas. Eu quero falar agora só da quarta e já estou encerrando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não o quê? Não, mas tenha o quê? O que é esse perecer, irmãos? Esse perecer, irmãos, que Jesus Cristo está falando, é de uma morte sem Cristo. O irmão Hélio está certo. É morrer. Morrer sem Cristo. Deus, Ele não fica feliz. Deus, Ele não fica feliz quando o ser humano morre sem Cristo. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte do ímpio, mas se alegra com a transferência do justo. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: fica tranquilo que crente não morre. Crente passa da morte para a vida. É assim, irmão Biratã, é a Bíblia que está dizendo. Glória a Deus. Estamos falando do amor ágape. O Senhor não quer que você pereça. Ele não quer que você morra. O inferno, ele não foi preparado para o ser humano.
O inferno ele foi preparado para Satanás e os seus anjos. Para o ser humano, o que foi que Deus preparou, pastor Daniel? Deus preparou o céu para o ser humano. Só que o ser humano, com seus desejos pecaminosos, caminha para o inferno com os seus próprios pés. Viver no céu é ter renúncia. Renuncie o mundo, renuncie os prazeres da carne, e você vai ter uma vida abundante com Cristo. Aleluia. Você vai viver uma eternidade ao lado do teu Criador. Que Deus abençoe tua casa, tua família. Eu quero nesta noite orar